queridos, em Gálatas, no capítulo 3, Libertos em Cristo, essa série de pregações que traz a ideia do Evangelho, que é a mensagem que liberta a pessoa não somente de algemas lá daquela época da igreja em que recebiam uma heresia no seio da igreja, judaizantes que falavam: vocês precisam, além de aceitar Jesus, tem que obedecer às leis, a lei mosaica. E Paulo entra veementemente com o mesmo evangelho que ele de Cristo recebeu. Paulo entrega aos irmãos da Galácia, ele relembra aos irmãos da Galácia, e o evangelho é basicamente esse resumo que está listado aqui, de que a salvação do pecado e da condenação do mesmo é somente pela graça de Deus, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, e não pelas obras ou mérito humano. Então essa é a mensagem simples, que deve ser relembrada inclusive hoje para nós, no meio da religiosidade que existe tão enorme, né, e divergente. Muitos se dizem religiosos, muitos se dizem cristãos, mas verdadeiramente cristãos é aqueles que seguem o que Cristo ensinou, e o evangelho de Cristo é esse: só Ele salva, nossas obras não salvam. Amém, irmãos? Amém. Paulo precisava relembrar essa verdade aos cristãos da Galácia, particularmente do Sul, porque eles, tendo recebido com convicção e firmeza, começaram a ouvir essas heresias sutis que vieram de religiosos e começaram a sucumbir, começaram a ser enganados, iludidos. E Paulo chegou com firmeza, como um pai zeloso para com seu filho que está pronto para tomar uma decisão, pronto para fazer algo errado, e o pai chega com firmeza e fala: aqui não. Ou um médico que vê alguém à sua frente enfermo, e você vê que a pessoa está tomando veneno, e o médico, com autoridade dele, fala: isso você não pode, você não vai fazer isso. Paulo, como um pastor que deu à luz aquelas pessoas, aquelas igrejas, podemos dizer assim, ele tinha autoridade para fazer o que fez, da maneira que fez. Então Paulo chegou assim: aqueles homens judaizantes, eles estavam tentando desmoralizar Paulo e a mensagem de Paulo, que é o Evangelho. Então eles começaram a lutar ou falar contra as credenciais de Paulo, e Paulo defendeu o seu apostolado, defendeu a sua mensagem. Na verdade, o apostolado que ele recebeu de Jesus e a mensagem que ele recebeu de Jesus. Com isso em mente, Paulo agora fala: agora está confirmado, bati o martelo de que o que eu te entrego é genuíno, vem de Deus, e agora eu vou explicar em detalhes o que é o que eu te entreguei. O Evangelho do Senhor Jesus. No capítulo 3 e 4, Paulo começa a falar disso. E Paulo, ele usa várias ilustrações para ressaltar a verdade da mensagem pura, cristalina, que não se pode adulterar, do Evangelho. E hoje nós estamos continuando a falar da lei de Moisés comparado com a promessa de Abraão, que é a salvação pela fé. Por que Paulo fala disso? Porque os judaizantes queriam justamente trazer a ideia de que a lei de Moisés salva, de que obedecer os mandamentos, de que obedecer a circuncisão, de que obedecer rituais que foram confirmados nos livros da lei iam salvar ou dar mérito diante de Deus. Então Paulo ele compara a lei de Moisés com a promessa abraâmica, e nós vamos repetir aqui ou continuar falando, mais um pouco disso. No versículo 3 ao 21, nós vamos fazer essa leitura juntos aqui, e eu convido você a fazer isso. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então Paulo começa a explicar o que é a lei então. Já que eu estou falando aqui que a lei não salva, e também eu falei que a promessa que Deus deu a Abraão, que é a vinda de Jesus, e a fé no cumprimento da promessa de Abraão, que é a vinda do Senhor Jesus, a fé em Jesus é a única que salva.
Então os dois são contraditórios, a lei e a promessa. Eles se contradizem. De acordo com esse versículo que acabamos de ler, irmãos, não existe contradição aqui. Existe complementariedade. O que é isso? O que isso quer dizer, irmãos? A lei não veio para apagar as promessas abraâmicas. A lei veio para colaborar, para servir de apoio, de instrução. E Paulo vai começar a explicar isso aqui, nesse breve trecho que a gente vai pregar hoje à noite, conforme a vontade do Senhor. Então a lei é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma, ou de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então Paulo está falando, o que eles, judaizantes, falam é que a lei justifica, a lei salva a pessoa, se você cumprir ela, se você ser obediente aos mandamentos. Então não é assim que acontece a salvação. Se a salvação viesse assim, então você podia falar, a lei salva, a obediência salva, e não é isso. A justiça é pela fé. Alguém volta no versículo 11, que eu já preguei sobre esse texto, né? E leia para mim, leia para nós, Gálatas 3:11, em voz alta, por gentileza. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo já falou isso e ele repete aqui. Não é pela lei que é a salvação, que é a justificação. E no versículo 22, que nós vamos ler daqui a pouquinho, vai ecoar essa mesma verdade, que é a promessa pela fé em Jesus Cristo. Então, por onde vem a salvação? Vamos ler o versículo 22 aqui. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, o que Paulo está dizendo, que essa fé que se havia de manifestar, é a fé de Abraão, a fé no pacto, na aliança da promessa que Deus fez com Abraão. E quando Deus disse para Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra, ele se referia ao descendente de Abraão, que cumpriria totalmente, cabalmente a promessa feita a Abraão, que é Jesus Cristo. Então a fé na pessoa de Jesus que salvaria, era uma promessa de salvação, de justificação pela fé. Deus se encarregou de cumprir isso e de falar, eu vou preparar o caminho para a salvação, vocês vão confiar. Não é fazendo, mas é confiando no que eu vou fazer, no que eu vou preparar, o descendente de Abraão que vai resolver isso. Então a lei primeiro, ela complementou, ela não veio para disputar, ela veio para colaborar com o entendimento do povo de Deus, do passado e também do povo de Deus na igreja local. Então, além da lei não ser competitiva, ela é complementar, ela é guardadora para a fé em Cristo. Ou seja, a lei veio para reservar, para guardar, para proteger as pessoas, para que as pessoas entendessem que elas precisavam de algo além, algo que viria, algo que não estava ali ainda. E o versículo que acabamos de ler, né, esses dois versículos, fala a fé que se havia de manifestar. Então, para que Deus estabeleceu um conjunto de regras para que as pessoas não conseguissem cumprir? Porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, ninguém consegue cumprir totalmente. E se falhou em um, falhou em tudo. Então, para quê? Para que isso? Justamente porque Deus tinha um propósito, em mostrar o padrão dele, que é superior ao nosso. Não foi um conjunto de regras criados por um grupo étnico, pelos judeus. Não foi um conjunto de regras criado por um povo que começou e eles se juntaram e falaram, peraí, vamos pôr regrinha para que as coisas melhorem aqui. Não foi isso, foi o próprio Deus que escreveu, que falou, a minha regra é essa, para ser santo, como eu sou santo, é assim que se faz. Esse é o meu padrão, nada mais, nada menos. Então, enquanto todas as sociedades caídas que são, de todas as eras, eles têm que ter um conjunto mínimo de normas para sobreviver, né? Todas as sociedades, todos
as eras, você vai encontrar grupos, países que se reúnem e falam: para evitar roubo, vamos fazer isso, essa lei. Para evitar a corrupção, vamos fazer esse tipo de lei. E cada um faz o que eles acham que seria melhor. Mas Deus falou: não, eu vou fazer e vocês vão seguir. Então a lei mostrou o padrão de santidade de Deus, absoluto. Mas também mostrou que ninguém aqui na terra consegue cumprir com as próprias forças. Então a gente vai precisar da ajuda de Deus para obedecer a Deus. Amém, irmãos? Amém. É só com a ajuda de Deus. Então, diferente de qualquer outra crença e religiosidade no mundo, o cristianismo é o único que não é baseado no esforço humano ou na performance, nas obras. Todas as religiões do mundo, a pessoa tem que fazer alguma coisa para merecer o céu, ou um lugar de descanso, podemos dizer assim. Mas o cristianismo, você não tem como fazer nada para merecer o céu. Você tem que confiar em alguém que já fez. Essa fé naquele que cumpriu a promessa abraâmica, que veio de Deus para o homem Abraão, que é o pai da fé. Então, a lei veio para mostrar a santidade de Deus e que o homem é pecador, e para mostrar vez após vez, após vez, após vez: você não consegue, esse é o meu padrão, você não consegue. Para guardar o coração humano da própria idolatria, de achar que eles conseguem, como todas as outras nações achavam. E falar: então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso para que eu alcance a bênção ou a promessa que Deus deu? Então Paulo ensina que a lei veio complementar, veio guardar até que a fé chegasse. E a lei veio para tutoriar. Versículo 24. Vamos ler juntos? De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei é como um tutor. O que é tutor ou aio, dependendo da versão? A palavra tutor ou aio, ela vem de uma palavra em grego que deu origem à nossa palavra pedagogia ou pedagogo, que quer dizer você liderar uma criança, você conduzir uma criança, educando a criança. Então a lei veio como aquele servo, isso era o tutor na época. Era um servo no lar que era encarregado de levar a criança, o seu filho, para a escola, ver se ele estava na escola, se estava fazendo o dever, né? E trazer de volta para casa. Então os pais incumbiam ao tutor essa responsabilidade. Então os pais precisavam confiar, e a missão do tutor era essa. O tutor não era pai, mas o tutor era de confiança. Era alguém que o pai mandou para que levasse e trouxesse no destino apropriado. E a lei, de acordo com o que temos aqui, foi esse tutor, nos conduziu até quem? Olha aqui, até quem? Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei não salva, mas a lei aponta para quem salva. Jesus não veio desobedecer a lei, falar: não, vou escrever uma outra regra aqui, ó, está tudo errado esse negócio de 10 mandamentos. Não, o que ele fez? Ele resumiu a lei e ele mostrou como que a lei se cumpre. Ele mostrou o que é o sentido verdadeiro da lei. E ele, dando o exemplo, ele mostrou para a humanidade: vocês não conseguem, mas eu cumpri. E Jesus Cristo, com a sua justiça perfeita, ele obedece todos os padrões de Deus. E se você está em Cristo, você agrada a Deus em Cristo. Sem Cristo não há como agradar a Deus. A bateria está acabando. Se puder vir alguém rapidamente técnico aqui. Está dentro da bolsa ali os cabos. Enquanto isso, preste atenção aqui. Então, meus irmãos, esse foi o objetivo da lei, servir de aio, levar, conduzir uma pessoa, uma criança que precisava de instrução. E o tutor, ele tem um trabalho temporário, porque o tutor ele serve por algum tempo, depois de um tempo não precisa mais. A criança aprende para a escola, se torna um jovem, um adulto, ele não mais precisa. Então, quando chegamos à maturidade, que é estar em Cristo, a lei não serve mais ao propósito.
Nós sabemos que o padrão de santidade de Deus é sim, continua sendo a lei, mas Cristo nos explicou essa lei e nos exemplificou o cumprimento dessa lei com a sua própria vida. Então nós não precisamos mais do tutor. Para que o tutor, se eu tenho ao meu lado o meu Salvador? Então muitos daqueles judaizantes estavam querendo falar assim: deixa o mestre de lado, fica com o tutor, ele é melhor, ele vai te conduzir e te levar onde precisa. A lei, além de ser complementar, guardadora, tutora, ela era temporária, como falamos já isso. Leamos juntos o verso 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Então, o que queremos dizer? Não é nada mais e nada menos do que o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aquele que recebeu pela fé a pessoa de Cristo, ele não abandonou os padrões de santidade de Deus. Ele não pegou os 10 mandamentos e jogou fora. Pô, talvez isso aqui não serve mais para mim, não é para mim. Não, ele entendeu os 10 mandamentos de forma correta. Ele viu que em Cristo nós cumprimos a lei. E ele ouve a lei de Cristo. E o que Cristo fala e ecoa sobre o passado, ele não contradiz. Então ouça o que Cristo tem a dizer, as ordens que Cristo tem a te falar, o que o Novo Testamento ecoa a respeito do Velho Testamento. Inevitavelmente, ou sem errar, você seguindo o que Cristo e o que os apóstolos nos instruem, você não tem o erro, não tem o risco de ser um legalista e de confiar nas obras da lei para a sua salvação. Então a lei foi temporária. Agora eu gostaria, tem algumas referências bíblicas aqui, dá para os irmãos enxergarem de longe aí? Vou pedir para alguém abrir Romanos 6,14. Só levanta a mão, quem pode ler Romanos 6,14? Você pode, o irmão Onir vai ler. Quem pode ler Gálatas 6,2? Rebeca. Romanos 8,4. Quem pode ler? Romanos 8. A Júlia. 1 Coríntios 9,21. Quem pode ler? Magno. Então, Romanos 6,14. Se o irmão Onir já abriu, pode por gentileza. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais sob a lei. Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então Cristo tem uma lei. E não é contradizer a lei do Velho Testamento, é cumprir de um âmbito profundo, verdadeiro, cumprir de um âmbito que as pessoas não entendiam antes. Romanos 8,4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão, aquele que tem Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele, ele está além do legalismo. Ele não faz porque é bonitinho, porque tem um conjunto de regras que eu vou ser disciplinado se eu quiser, porque vão ficar lá. Ele faz porque ele quer agradar ao autor da lei do Velho Testamento e ao cumpridor da lei do Novo Testamento. Ele faz com alegria no coração, faz da maneira correta. Ele faz não por legalismo, mas faz por gratidão. Senhor, o que eu preciso fazer para te honrar, para brilhar nesse mundo em trevas? O que eu preciso fazer para que as pessoas vejam a diferença que o Senhor é para mim? Mais do que uma religião, eu quero mostrar que o Senhor é o meu Salvador. O Senhor morreu por mim, eu quero viver para o Senhor. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para chegar num ponto desse, irmão, você tem que passar do legalismo. Senhor, eu não quero dar o dízimo só porque estão pegando no meu pé. Sabe por que eu quero devolver o dízimo? Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. O meu emprego é o Senhor que me deu, a vida é o Senhor que me deu. O Senhor faz com que o meu sapato não gaste, com que o meu pneu não fure. O Senhor providencia tudo para mim. Devolver o que é teu não é esforço, não é sacrifício. E eu vou fazer para o Senhor, para que a tua obra nessa terra continue, para que a igreja local que o Senhor criou permaneça.
eu vou fazer de coração. Dá para ver como um cristão verdadeiro, genuíno, ele está além do legalismo. Alguns devem falar, mas dízimo é coisa do Velho Testamento, é da lei. Antes da lei, Abraão deu dízimo. Não havia lei para isso. E no Novo Testamento, os cristãos vendiam o que tinham e repartiam. E davam onde? Eles não decidiam o que faziam. Eu faço o que eu quiser aqui. Eles davam aos pés dos apóstolos. Porque Deus constituiu liderança para tomar decisões do que fazer com o ministério aqui na terra. Mas tem exemplos errados aqui na terra? Tem. Mas isso não deve parar a minha obediência a Deus. Devo ser cauteloso e cuidadoso, mas eu não devo ser desobediente igual aos demais. Dá para ver como o cristão, ele obedece à lei de Cristo, ele anda não segundo a carne, mas segundo o Espírito, e a lei é profundamente, inteiramente obedecida da forma que deveria em Cristo. 1 Coríntios 9, 21. Para que os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Então Paulo está falando de judeus e gentios. Os judeus tinham a lei, os gentios não receberam a lei. Mas aqui Paulo está falando, mas para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, porque até os gentios, quando aceitam Jesus como Salvador, eles entendem que existem regras também. E essas regras, quem estabelece é o próprio Jesus Cristo, de como se deve viver a vida cristã, como se deve portar dentro da igreja de Cristo. Parâmetros, limites que foram estabelecidos no Novo Testamento para que aquele que é salvo venha falar: Senhor, eu vou te obedecer. Para o cristão que foi regenerado, não é dificuldade obedecer, mas para aquele que ainda tem outros ídolos no coração, é sempre uma luta, sempre vai ser uma luta. Então Paulo está falando aqui que a lei existe, a lei de Cristo existe. Então a lei, irmãos, do Velho Testamento foi uma lei que nos ajudou a caminhar e apontar para o cumprimento que é Jesus. Agora Paulo, ele traz a ideia da comparação da lei com a promessa, já que houve esse dilema. A lei anula a promessa? Não, aprendemos que não. Então a promessa se refere à promessa de Deus a Abraão, que se concretiza em Cristo. Leiamos o que diz o versículo 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Então a lei, ela é cumprida em Cristo, e ela é evidenciada, a promessa a Abraão, ela é cumprida pela fé em Cristo, e evidenciada pela filiação com Deus, através de Jesus Cristo também. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, e todos aqui, irmãos, quer dizer, não só os judeus, quer dizer que o estrangeiro, o brasileiro, o grego, o chinês, russo, americano, qualquer pessoa na face da terra que ouviu o Evangelho, que Jesus falou, ide pregar a toda criatura, qualquer pessoa que se arrepende, crê e recebe Jesus como seu Salvador, essa pessoa faz parte da família de Deus, ela é filha de Deus. Então os judeus não podiam falar mais, nós somos o nosso Pai, né? Somente, ponto final. Não, irmãos, todos nós em Cristo somos filhos de Deus, amém? Amém. Mas você tem que tomar cuidado aí fora quando você fala isso, para as pessoas não falarem, mas todo mundo é filho de Deus. Existe a paternidade, o direito de criação, Deus é o criador de toda a raça humana, então somos criaturas, filhos nesse sentido, mas só aquele que nasce de novo, no arrependimento e na fé em Jesus, é filho de Deus na fé. Só essa é a segunda categoria que vai experimentar as bênçãos que Deus prometeu, que vai se cumprir na pessoa e na eternidade com Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Essa ideia, irmãos, de batismo em Cristo, não quer dizer especificamente o batismo que nós
experimentamos, que é o batismo de imersão após conversão. Aqui a ideia de batismo quer dizer a pessoa foi imersa, foi colocada em Cristo. Cristo está em mim e eu estou nele. Cristo vive em mim. Essa é a ideia, que quando você recebe pela fé a pessoa de Jesus, você está em Cristo, tá? Você está totalmente em Jesus Cristo. Então Paulo coloca isso: todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Agora vocês estão com a roupa de cristão, vivam como tal. Essa é a ideia. Paulo ele vai desenvolver essa ideia no próximo capítulo, nos próximos capítulos, né? Olha, Gálatas 2:20. Alguém lê em voz alta esse texto? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo, o Cristo vive em mim, e eu vivo em Cristo. Então, além da promessa de Abraão se cumprir na fé em Jesus, ela também é unificadora pela fé em Jesus. E esse é um mistério que não era revelado no Velho Testamento. No Velho Testamento, o povo judeu se achava que eram os únicos, né? E no Novo Testamento nós vemos que Deus revelou o mistério, que enquanto o povo judeu rejeitou Jesus de um modo geral, não todos, né? Vários creram em Jesus. E nós temos como resultado o Novo Testamento escrito por judeus, né, convertidos, mas de um modo geral, como nação, eles estavam numa era de rebeldia. A igreja nasceu, e ali judeus e gentios, um em Jesus Cristo, unidos pela fé. Agora, então nós vemos que a promessa, ela é unificadora. Leamos o versículo 28. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto aqui, ele tira dúvidas, porque na época havia a igreja da Galácia, era uma igreja constituída basicamente de gentios. Haviam logicamente judeus em todo lugar, mas haviam muitos gentios, eram estrangeiros, que Paulo começou uma igreja lá. E os judaizantes queriam inculcar o peso da lei, falando: vocês têm que obedecer, vocês têm que se tornar judeus para serem salvos, basicamente. Então Paulo falou: não, a igreja não é isso. A igreja é um grupo de pessoas que vieram de duas ou mais etnias diferentes, que agora formam uma família, unida, unificada. Os judeus que deviam proclamar a verdade a todas as nações e falharam, agora Cristo vem e ajuda os judeus crentes a cumprir isso, pregando às nações. E os crentes das nações se unem a essa família. Então, a promessa a Abraão foi cumprida em Jesus. E aqui nós vemos cumprimento, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. O Brasil foi abençoado por causa disso, amém, irmãos? Amém. O Evangelho é a mensagem que traz a promessa de Abraão ao seu cumprimento. Esse versículo, irmãos, tem sido usado hoje em dia por causa da agenda, de agendas aí divergentes da palavra de Deus, de que você não pode ter distinções dentro da sociedade. E o objetivo desse versículo, irmãos, não é falar que você não pode chamar pessoas de judeus e de gregos. Você não pode falar que tem escravo e tem livres. Você não pode falar tem macho e tem fêmea. Tem que ser tudo igual na igreja. Não pode ter distinção de ministérios. Esse não é o objetivo aqui, irmãos. Aqui, esse texto não nega que Deus tenha criado distinções entre pessoas, entre grupos. Deus criou pessoas, Deus criou as diferenças para a glória dele, amém, irmãos? Amém. Interessante que no final dos tempos, em Apocalipse, diz lá que todas as línguas confessarão. Então as distinções que existirão no futuro, inclusive, vão se render aos pés de um Jesus. Deus não vai unir tudo e adotar o esperanto como a língua oficial do planeta Terra. Esperanto, né? Viu essa língua que inventaram para ser uma língua universal, né? Então o globalismo, a ideia de tirar
Homem e mulher não tem diferença. Quem criou isso foi a mentalidade judaico-cristã. Não, irmãos, quem criou isso foi Deus. As diferenças não são um problema aqui. Deus nos une, apesar das diferenças. Deus faz com que homem e mulher diferentes, como Ele criou perfeitamente, agora se tornem da mesma família e vivam de forma a honrar o Criador, assumindo o papel que Deus criou para cada um, de forma honrosa e não com rebeldia. Eu sou mulher, eu queria ter nascido homem para poder servir melhor a Deus. Ou o homem fala, eu queria ter nascido mulher. Na verdade, quem pensa dessa forma e cria ter uma Bíblia desse jeito, né, está se rebelando contra o próprio Deus. O que Paulo está falando, irmãos, não é isso, que se tem que apagar todas as diferenças. Está falando que as diferenças se unem em Cristo. Elas não desaparecem. Elas se unem. Há unidade na diversidade. Tanto é bom que haja diferença que a Trindade é o melhor exemplo para isso. Deus em 3 pessoas. Pai, que é diferente do Filho, que é diferente do Espírito. 3 distintas personalidades, uma natureza. E nós somos um. Eu, minha esposa, somos uma família. E nós temos nossos filhos, parte dessa família. Cada um é diferente um do outro. Você é diferente de outro irmão. Tem personalidade, passado, tem pensamentos diferentes, mas o que nos une é que somos remidos pelo mesmo sangue, comprados pela mesma pessoa, e nós vamos ter uma herança eterna e compartilhar e repartir o céu na eternidade. E nós, irmãos, vivemos aqui na terra como uma igreja. Então a ideia não é isso. Essa igualdade espiritual é incompatível com os papéis de liderança e submissão. Não é falar que na igreja não pode ter líder, não pode ter subordinado. Não é essa a ideia quando fala de escravo e livre. Tanto é que Deus estabeleceu liderança, não foi o homem que inventou. Deus falou, vou deixar pessoas para cumprir papéis específicos e eu vou dotá-las com dons espirituais. E Deus criou isso. Então a ideia é que, apesar das diferenças, Cristo, Ele faz essas diferenças para a glória dEle e fluírem de forma a honrar a Ele. Cada um assume bem o seu papel, de forma a mostrar que eles são submissos, como Cristo é submisso ao Pai. E o Pai lidera com amor. E o Espírito Santo nem quer aparecer, ele aponta para Jesus. Dá para ver como os 3 em harmonia refletem. Então, irmãos, a promessa a Abraão, ela é também unificadora pela fé em Cristo. E essa promessa, ela é abençoadora para toda a eternidade, que é o último ponto de hoje. Leiamos juntos. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que Deus falou para Abraão lá atrás, antes de povo de Israel existir, Ele nos incluiu em Cristo Jesus. Amém? E o povo de Israel, que é um povo especial que Deus criou, que tem plano, que Deus tem um plano específico ainda para esse povo. Nós temos isso e temos a palavra de Deus para nos confirmar. Nós devemos orar por Jerusalém, devemos pregar para as pessoas de Israel, porque eles precisam de Jesus. Amém, irmão? Devemos ser pró-Israel, pró-povo de Deus, mas lembrar que não é pelo cumprimento das leis mosaicas que somos salvos, mas pelo Deus que não mente, que pactuou com Abraão, que abençoa a mim e você através do cumprimento dessas promessas. Eu sou filho de Abraão, do jeito que você é, uma vez que você crê em Cristo. Amém, irmãos? Talvez o meu DNA não tenha ali o código genético judaico, ou tenha, não sei. O brasileiro tem muito mistura, né? Mas não é isso que me salva. Eu sou filho de Abraão pela fé. Eu nasci de novo porque eu recebi a promessa que Deus deu para Abraão, pai da fé, na pessoa de Jesus, no cumprimento. Peço que você, pensando nisso, proteja o Evangelho que foi entregue por Paulo fielmente. Pregue esse Evangelho
de fé em Cristo, sem as nossas obras, só a obra de Cristo. Rejeite evangelhos falsos, por mais bonitinhos que pareçam, por mais que a gente quer pôr o dedinho lá para fazer uma coisinha para ganhar mais. E agradeça e louve a Deus, porque Deus fez essa obra maravilhosa em nossas vidas. Que venhamos viver em fé e obedecer à lei de Cristo, em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos instrui, que nos prepara para não sucumbirmos quando ouvirmos pessoas falando alto, pessoas que têm talvez crachás de religiosidade, mas que não têm a autoridade da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a diferenciarmos isso, a sabermos quando a Tua verdade está sendo falada e pregada, e rejeitarmos as mentiras. Ajude a Tua igreja, Pai, assim como eu tenho zelo para o que nós procuramos ensinar, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor guarde cada coração aqui durante a semana. Quando eles assistem pregações, ouvem outras pessoas falarem, que não sejam seduzidos pela religiosidade, atraídos pelas promessas de que eu consigo conquistar também, mas confiar plenamente na obra que Jesus já conquistou e viver em obediência, porque o Senhor já fez isso, e a nossa parte é com gratidão te obedecer a salvação que o Senhor já nos deu. Abençoe a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.